Alô, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a arte nos conecta aqui na 92. 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, belezaça? Quero saber se você já é amigo Giassi, não é ainda, né? Demorou, tá bom? Baixa o aplicativo do Amigo Giassi, quanto mais compras você fizer, mais descontos incríveis o Amigo Giassi vai liberar pra você, tá bom? Eu já sou Amigo Giassi faz tempo, né? Então baixa lá, tá bom? Amigo Giassi nas lojas da Apple, nas lojas Android, baixou e o mais bacana, você consegue controlar todas as suas compras, tá? Aí eu quero saber do meu convidado, né? Porque comprar no Giassi é fácil, agora comprar obra de arte é algo muito específico, é um mundo muito diferente e ele tá aqui, né? Porque ele é responsável por uma exposição incrível, cara, de um artista que faz obras maravilhosas e tem uma história, né? Se confunde com a história da arte brasileira, inclusive internacional. Edson Machado está aqui, responsável por uma exposição na SIC. E a Maria Salete Milanese é a curadora de arte da SIC. É isso mesmo, prazer lhes receber. Tudo bem? Olá, olá, prazer, é uma satisfação muito grande poder falar sobre arte numa rádio que tem um alcance tão grande entre jovens e maduros apreciadores da boa música internacional, e falar de arte é uma satisfação redobrada. E você me comentava sobre mercado de arte. Realmente o mercado de arte é específico, né? E com as suas características próprias, para o bem ou para o mal, mas há uma conquista muito grande do artista em buscar justamente o mercado dentro da nossa sociedade. Isso é importante. Por isso é importante exposições como essa, que são exposições temáticas, com o artista conhecido e com a circulação para o grande público. Edson, obrigado pela presença. Maria, tudo bem, Maria? Boa tarde a todos os teus ouvintes e amantes da boa música, amante de obras de arte. Não importa, né? Coisa boa, né? Uma coisa linka a outra, né? Maria, você trouxe uma exposição maravilhosa do Juarez e o Edson é responsável por isso tudo, é isso? Como é que é? Isso mesmo, o Edson já era nosso conhecido há muitos anos, né, Edson? Nós já o conhecíamos, mas nunca tivemos a oportunidade de trazer o Juarez Machado, que é um nome conhecido nacionalmente e internacionalmente, né? E essa nossa galeria nasceu de um sonho do Dr. Benito Borges de a gente começar. Ele é o mentor dessa nossa galeria de arte, e com a dona Yara Gaidzinski. Então nós começamos a trazer artistas locais para expor as suas obras, uma maneira de incentivar e de trazer obras de arte aqui para a nossa região. E é assim que você sabe que tem uma tramitação muito grande de associados e mesmo não associados, e nós queríamos trazer todos os crescimentos para dentro da SIC. E essa é a nossa maneira de trazer. Então nós trouxemos vários já artistas locais e agora temos o prazer e a honra de ter as obras de Juarez Machado. E o Edson tá aqui. Edson é seu irmão do Juarez. Inclusive, ele ouviu uma entrevista do Juarez que ele fala que você é mimado. Não, ele fala que você é mimado. Ele é muito brincalhão, mas ele usa muito essa expressão aí. É porque ele é o irmão mais experiente, mais velho, e talvez quando eu cheguei, nós temos uma diferença de apenas 11 anos de idade. Hoje temporão. Ele deve ter ficado enciumado, é isso que eu falo dele, mas nada, ele é muito agregador, e nós somos muito brincalhões entre nós, irmãos. Somos só apenas nós dois, ele com 82 anos, e com uma trajetória muito rica. E os méritos dessa exposição aqui em Criciúma, voltando e reforçando a informação que a Salete nos deu, eu acredito que está, sim, na qualidade do Juarez, na trajetória rica de anos e anos. Ele que vive em Paris, mas já viveu em outras localidades, no sul da França, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Joinville, onde nasceu. Está o grande mérito de um grande artista catarinense que buscou lá o seu sonho internacionalmente.
mas os méritos estão também na ASIC, que tem um espaço generoso, que é a Associação Empresarial de Criciúma, um espaço generoso para as artes, sobretudo com talentos locais, mas também buscando esse diálogo com artistas de outras localidades. É importante que uma associação de classe tenha essa abertura, é uma exposição aberta ao público, é gratuita a entrada, então que o público criciumense e da região sul catarinense possa usufruir, compartilhar com isso. E os méritos, sim, de quem organiza, que é o Instituto Internacional Juarez Machado, que é uma instituição cultural privada, sem fins lucrativos, com sede em Joinville, cujo mentor foi o Juarez, e eu me posiciono nisso tudo, mano, como um operário apenas, um operário cultural que faz a intermediação desse nosso grande artista, desse grande nome, com o público catarinense. Agora vem cá, a gente discutia antes ali de entrar, né? Relação, por exemplo, trabalhar com pai, trabalhar com filho. Vocês são irmãos, né? Seu irmão é um artista renomadíssimo, é gigantesco, né? Poxa, aqui o Globo, eu tive que ver os vídeos dele no Fantástico, porque eu não lembro. 78, eu tava vendo, poxa. E o cara substituiu o Chico Anísio no Fantástico. Quer dizer, não é uma brincadeira, ninguém tá brincando, né, cara? Só que você continua sendo irmão dele, independente do tamanho que ele tenha, independente do artista que ele é. Como é que você enxerga o seu irmão, ora profissionalmente, como artista, e ora como irmão? A pergunta é capciosa, mano. Não é. É provocativa. Não é. Ele é provocador, né? No diálogo. Deve ser. Você tem uma relação grande com a classe artística, você sabe muito bem disso. E como irmãos, nós temos, sim, conflitos como seres humanos, mesmo pai, mesma mãe, e buscando espaços, claro. Mas somos muito diferentes nas coisas iguais também, nas coisas comuns também. A formação dele é de pintor, realmente é um pintor na essência da sua profissão, da sua vocação. É um camarada que acorda às 6 horas da manhã já com o pincel na mão. Diz ele que é com pincel duro. Isso numa brincadeira. O que eu vou dizer, mas olha aí, ele pinta das 6 da manhã até as 6 da noite. Já está com 82? 82 anos. Será que ainda está duro ainda com 82? Olha aí, não vou verificar, não tenho essa curiosidade, mas a curiosidade é com a arte dele. E a minha formação é de jornalista. Eu gosto de escrever sobre arte, de organizar exposições. Sou um gestor cultural. Então se complementam aí as duas questões. Acreditamos que entre irmãos nos ajudamos muito nas suas devidas profissões, e com isso o resultado é eficaz, é eficiente. Hoje eu dirijo o Instituto Internacional Juarez Machado, justamente para dar mais abertura, mais conhecimento, mais ligação, conexão dele com o grande público. Eu pergunto isso para você porque muitas vezes quando você está dentro, né, de uma bolha, você não enxerga realmente o tamanho dessa bolha. Eu falo, e a minha pergunta para o senhor, ela não é nem capciosa, é porque às vezes você está com um irmão, né, e por maior que ele seja, ele sempre primeiro vai ser o teu irmão, né? Eu sei porque eu tenho irmão também, eu sei como é que é, né? Como é o enxergar profissional, e tem essa relação, né? Mas, mano, eu acho, só me intrometendo aqui na conversa de vocês, eu acho que esses embates, esses conflitos que às vezes surgem mesmo entre irmãos, entre amigos, entre conhecidos, entre colegas de trabalho, é para o nosso crescimento. Eu acho que a gente cresce com isso. Já pensou se todos pensassem da mesma forma? Mas, Edson, eu falo isso pra você, sabe por quê? Porque a coisa que mais me dá prazer na vida é incomodar a minha irmã. Não, mas o que eu mais tenho prazer na vida é tirar a minha irmã baixinha do sério. Por isso que eu falo isso pra você. Eu acredito que você provoque aí uma série de reações entre as pessoas.
mas isso também é positivo, né? E no caso do trabalho há um distanciamento profissional mesmo, né? Aí não há um protecionismo, digamos assim. Nós trabalhamos de uma forma bastante profissional e essa relação de confiança, e aí talvez entre esse lado fraterno, né? A coisa entre irmãos, né? Somos conhecidos lá em Joinville, em Paris ainda não, porque eu sou um pequeno, mas como os irmãos Machado. Os irmãos Machado. Exatamente isso, trabalhando juntos na mesma direção. Profissionalmente vocês se respeitam. É assim, cada um na sua área. Exatamente se respeitam isso. Profissionalmente. E acreditamos um no taco do outro, um no trabalho do outro, no resultado do outro. E o Edson sempre foi muito ligado à arte também, né, Edson? Você sempre tramitou nessa área também. Toda uma trajetória, dirigi a Secretaria de Cultura do Estado, um período aqui no Paraná, fui assessor de alguns governadores, o Luiz Henrique da Silveira, aqui em Santa Catarina, Raimundo Colombo, no Paraná, o Roberto Requião, trabalhei 4 anos assessorando ele. Qual era mais fofinho? O Raimundo Colombo parecia ser fofinho, era gente boa mesmo ou não? Eu não conheci pessoalmente, eu só conheci Luiz Henrique. Todos os políticos têm o seu lado bom, uns mais, outros menos. Mais aflorado o percentual fica a critério de cada um. Mas o Luiz Henrique foi o grande governador na área da cultura, então nós tivemos aí um diálogo muito grande e trabalhar com ele foi de grandes resultados, através da descentralização, né? Não ficava apenas na capital do estado, mas podemos abrir aí várias frentes nas cidades do interior. Agora, Edson, quando você fala, por exemplo, descentralizar a cultura, o que me vem na cabeça é você levar a cultura para a grande massa. Aí de repente a SIC traz uma exposição do Juarez, que a gente quer levar para todo mundo. Só que muitas vezes um quadro do Juarez não é para todo mundo. A pessoa pode realmente olhar para aquilo e motivar, mas o preço de uma obra de arte no Brasil, principalmente as maiores, são muito caras. Como é que a gente traduz a arte para todo mundo, sendo que muitas vezes a obra de arte é muito elitizada ao mesmo tempo? A tua pergunta vai em direção, propícia, né? Muito propícia, e vai em direção à primeira questão que você levantou, do mercado de arte. A exposição do Juarez aqui é de gravuras. As gravuras são reproduções numeradas, autenticadas e assinadas pelo artista. É uma forma de democratizar, de dar acesso ao público. Uma tela do Juarez hoje, com o mercado que ele tem na Europa, no Oriente Médio e nas Américas, está a cerca de 40 mil dólares. Isso dá 200 e tantos, 100 e pouco a 200, dependendo do tamanho da obra. Eu falei de uma obra em grandes dimensões, nas medidas mais ou menos de 90 por 130 centímetros, cerca de 40 dólares, 35, 40. Mas as gravuras são a forma que o público tem acesso a essas obras. Você pode ter um Juarez Machado na sua casa, uma obra assinada, por R$1.800. São os preços que estão hoje nesta exposição Cidadão do Mundo, aqui em Criciúma, de 1.800 a 3.800. São gravuras com uma numeração até 50, até 60 cópias, mas todas assinadas, todas numeradas, e o método que os artistas têm em democratizar, em abrir ao grande público. Esse é o nosso papel também como instituição. E o artista faz isso nesse sentido. Quando você fala em democratização, me vem um case na cabeça, daí como análise, como publicitário, como designer também. Romero Brito, vamos pegar o exemplo do Romero. Romero atingiu o preço altíssimo na sua arte. De repente a sua arte, ele democratizou a arte através do merchandising. A sua arte, ela foi colocada para o grande público e muitas vezes Romero Brito foi chamado de cafona. Ele deixou de ser um grande artista, né? Isso muitas vezes eu vi, né? Que ele ficou tão comum, Romero, né? Que todo mundo tinha uma caneca do Romero, todo mundo tinha, né? Um lenço do Romero, uma saída de praia do Romero Brito, e o Romero Brito deixou de ser o grande artista, ficou cool e depois virou meio cafona.
Isso não é perigoso para um artista também? É perigoso. É a pecha que o artista às vezes leva, ou de ser muito popular, ou de ser elitista. Mas a questão maior sobre o Romero Brito, ou artistas que têm produtos como esses que você citou, a camiseta, a caneca, o lápis, o boné, o chaveiro, principalmente prejudicial a cópia falsificada desses trabalhos. Você vai à praia, você tem a canga do Romero Brito, mas não é o assinado pelo artista. É alguém fake que fez e está ganhando dinheiro em cima disso. Então isso prejudica, na verdade, o artista ao disseminar de uma maneira desenfreada o que ele produz, o produto dele que pode ter qualidade, nessa questão. Por isso, o artista também deve estar cercado por uma série de profissionais, bons profissionais, que orientem ele nesse sentido, um bom advogado, um bom publicitário, uma boa assessoria de comunicações e assim por diante. Não, eu falo porque, por exemplo, eu entrei aqui na loja, né, do Instituto, eu vejo que tem muita obra aqui que você pode acabar comprando. Isso aqui me veio na mente agora, porque eu abri a loja da obra, eu vi que tem caneca, o Juarez também tem muito disso, né? Tem muito disso e poderia ter muito mais, porque a procura é muito grande com o nome de Juarez. Nós temos produtos lá no Instituto, na loja, que são assinados manualmente um por um. Outros são industrializados, mas com uma tiragem pequena justamente para valorizar. Show de bola. Agora me diz uma coisa, essa democratização da arte, né? Porque eu tenho uma teoria também, que quando eu sempre falo que tem alguns amigos meus que eles ganham muito dinheiro aqui na região de Criciúma, né? Industriais. Eles começaram a comprar cavalo, depois eles começam a ter fazendas de boi e depois eles começam a comprar obra de arte. Quando eles começam a comprar obra de arte, Edson, eu já sei que eles não sabem mais quanto dinheiro eles têm. Né? Isso é verdade também ou não? Você sabe que é verdade. O público é muito diversificado. Você sabe que é verdade. É uma forma de investimento também. Mas é diversificado. E a questão aí passa pelo bom gosto também, né? É importante que o consumidor, o bom comprador, tenha também essa orientação de uma curadoria ou de uma galeria ou de um marchand que possa orientar nesse sentido, porque acaba comprando às vezes gato por lebre. E o mercado é muito dinâmico, o mercado de arte, e há dois caminhos aí. O comprador pode ser pelo que gosta. Se você gosta daquele trabalho, daquele tipo de trabalho, daquele estilo, daquela escola artística, muito bem, vá em frente. Agora, se você quer investir através da obra de arte, é outro caminho também. Você tem que buscar o currículo desse artista para saber se é um bom investimento. O cara que investiu em cavalo, ele tem em cavalo, em terras, ou seja lá o que for, ele tem uma função, tem um objetivo, tem uma meta. No caso de arte é um pouco diferente, mas tem também as suas idiosincrasias, mas tem também certas similaridades com outros mercados. Como é que você precifica a obra de arte agora? É muito relativo. Aí é que está. Mas há toda uma trajetória, um histórico do artista, e mais do que o histórico, mais do que o passado do artista, há também o futuro. Aonde vai chegar esse artista? Qual é a linguagem que ele utiliza? Se é uma linguagem contemporânea? Quais os materiais que utiliza? O Juarez Machado, por exemplo, usa tela de linho. Hoje é muito raro e são caros os insumos que o Juarez usa, as telas importadas, as tintas importadas e tudo isso, né? Então, os próprios pincéis também, né? O próprio espaço que ele mantém, que são dois ateliês, um no Rio de Janeiro e outro em Paris. Tem um custo. Há um determinado custo, mas há toda uma trajetória nesse sentido que ele alcançou e que ele busca isso, manter isso. E cabe a uma instituição como o Instituto Juarez Machado, que é uma entidade, manter isso. Então nós temos que nos cercar dessas informações para que o mercado mantenha-se, o mercado sobre ele, sobre as obras dele, mantenha-se adequada dentro de um contexto
universal, né? Não fazemos liquidação do produto Juarez Machado. Essas gravuras, por exemplo, elas mantêm o preço que são mantidos num leilão no Rio de Janeiro ou em Miami e assim por diante. Agora, por exemplo, né, o Juarez, ele teve muitas fases bem definidas, né? A mudança, por exemplo, ele fala que a mudança para o Rio de Janeiro, a convivência com a boemia, acabou transformando ele, né, socialmente e artisticamente. Né? Você, como irmão, como é que você viu cada fase de transformação do próprio Juarez? Olha, o Juarez é um figuraço, podemos dizer assim. Ele parece ser um figuraço, de verdade. Ele parece. Um figuraço. É o cara que pinta, ele se veste de elegantemente para pintar, para se sujar de tinta, mas ele não suja, ele não se mancha com as tintas, enquanto outros têm um guarda-pó, um macacão com tintas. Ele põe o colete, põe o sapato, põe às vezes cartola, põe paletó, põe gravata, para ir pintar no seu cavalete. Então ele cria um personagem, na verdade, e que ele se sente bem dessa maneira. As fases que ele passou, eu acompanhei desde pequenininho até agora, maduro, mas a cada uma dessas fases eu vejo dele muita responsabilidade, com um ofício, com o que ele faz, com um cuidado muito grande, como pintor, como cenógrafo, como escultor, como mímico. Ele foi um grande nome nos anos 70 no Rio de Janeiro, como mímica, num quadro de mímica no Fantástico da Rede Globo. Aos domingos a gente esperava ver esses quadrinhos, ele como ele mímico. interagia com as próprias obras, né? Se pintava o corpo, ou pintava uma bicicleta num fundo escuro e saía andando com a bicicleta, quer dizer, isso antes do computador. Então é de certa forma um mágico da imagem, e as fases dele depois como pintor, indo para o sul da França, em Nice, em São Paul-de-Vence e outras cidades, depois Paris, aí já mais como pintor, de uma forma muito madura, sabe? Sabendo aonde ele quer se posicionar dentro de um universo artístico. Entendendo o profissionalismo da sua obra, é isso que você quer falar? E interagindo com o público, quer dizer, são públicos diferentes também. O europeu tem, ou no Oriente Médio, ele teve um mercado muito, muito forte no Oriente Médio, e determinadas pinturas não tinham boa aceitação. Ele foi verificar, porque as mulheres estavam desnudas. Padrão cultural. E aí, Rio de Janeiro, os compradores gostavam mais das mulheres desnudas e menos das flores ou assim por diante. Então, isso é muito importante, que o artista também tenha essa capacidade de entender os seus pares. Mas o que eu vejo na obra do Juarez é um DNA muito presente. Você consegue ver tudo o que ele faz e saber que é dele. Sabe, assim, as obras conversam de certa forma. Exatamente. Ele tem um código, né? Um código visual e que o público identifica. Isso é muito forte. Isso também é uma conquista. É uma conquista como artista, porque busca a sua mensagem. Ele passa bem a sua mensagem ao grande público. Maria, mas a o exposição... objetivo... Mas aí até quando a exposição está aberta? Eu acho que é o aberta? objetivo, né, do artista buscar o seu dialogar. DNA, né? Que você olhe para uma obra e diga, essa é desse artista, né? É desse artista, eu vejo. Esse é o objetivo, eu acho, deles também, de cada um bom artista. Quando é que vai até quando a exposição? Até final de abril, né? Final de abril? 27 de abril. Final, né? Posso adquirir as obras lá todas? Sim, elas vão ser comercializadas lá mesmo na SIC, tá? Pode ser adquirida lá, claro. Você já que escolheu depois uma para você? Através do instituto. Tem bom gosto, hein? Do instituto, né? Através do instituto é que a gente vai fazer essa comercialização. A Salete tem bom gosto, sim. Ele já escolheu Obrigada, duas. Duas, eu acho. Isso. Olha, mas tem obras fantásticas, viu? Muito bonitas. Eu convido a todo o público a ir lá. Não percam essa oportunidade de conhecer as obras do Juarez Machado e contemplá-las de perto, ver de perto essas obras, né?
É lamentável que ele não esteja aqui conosco. Ele é a grande figura, realmente, é o grande artista. Você sente muita falta do seu irmão? Muitas saudades. Mas a gente troca muitas conversas. Hoje a comunicação ficou mais fácil, né? Mas trocávamos cartas, trocamos muito Sedex. Ele me deu um aparelho lá nos anos, Sedex, não sei quantos Sedex. Ele em Paris, eu morava em Curitiba à época, e trocávamos Sedex, e depois por telefone, e quando nos encontramos é de uma alegria e uma força e uma energia muito grande. Presença física é sempre melhor, né? Sempre melhor, né? Eu gosto do olho no olho, batendo papo. Sim, o abraço, né? E a nossa família sempre foi assim. Nós somos só nós dois de filhos. O nosso pai, um caixeiro viajante, uma família muito pobre, posso dizer assim. Nossa mãe é operária de fábrica. Mas sua mãe pintava também? Pintava também, como hobby, e pintava leques. Pintava leques numa fábrica de leques, isso quando as mulheres se abanavam com leques. Mas essa fábrica de leque virou a Tigre. Virou a Tigre, claro. Pois então... Mas ela pintava como operária nessa fábrica, e esse DNA também foi passado. Nosso pai também fazia esculturas em madeira, gostava de música, literatura, embora de uma família humilde, como eu falei. Seu pai e sua mãe viram o sucesso do Juarez? Acompanharam e torceram. O pai não, morreu muito cedo, aos 50 e poucos anos. Nossa mãe, graças a Deus, foi até lá aos 90 e tanto, torcedora dos seus filhos. Bom demais. É um prazer receber. Maravilhoso isso, né? Bom demais. Criciúma são os queridos Criciúma. Vamos nos encontrar lá nessa exposição. Obrigado, meu caro. Muito obrigado. Obrigado a você, mano. Obrigado, Maria. Prazer recebê-los. Eu que agradeço e convido a todos os teus ouvintes e todo criciumense que passem lá. Se não puderem ir hoje na abertura, mas que seja durante esse período até 27 de abril, que passem lá. Tem bastante tempo para ir lá conhecer as obras. Tem bastante tempo para conhecer as obras. Então... O Edson fica aí ou vai embora, Edson? Como é que é? Amanhã já? Isso. Só para fazer a abertura? Mas volto durante esse período para ter um encontro, quem sabe, com crianças, alguma escola. É que a gente costuma fazer isso, viu, mano? A gente costuma trazer, às vezes, o artista, ou no caso, o Edson se dispõe a interagir com as crianças, porque eu acho que a gente tem que fomentar, desde pequenininho, esse amor à arte. Meu caro, obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Edson. Obrigado, Maria. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, nesse programa com certeza amamos a arte e somos todos humanos.